vamos finalmente começar a ver um pouco de código, entender como o Firebase funciona. Primeiro vamos dar uma olhada melhor no nosso código e saber do que se trata a aplicação. Aqui no nosso index.html, temos no final do código os dois scripts, que são os que importam para a gente, que é o global do Firebase, para conexão, e aqui o que nos dá acesso aos métodos do Firebase Database. Temos aqui a configuração, inicialização do nosso aplicativo, que você já deve ter feito. Temos então aqui o nosso script do nosso app. Aqui em cima, nada demais no nosso head. E aqui no nosso body, temos então um bootstrap, né? Pode ver aqui que eu estou importando o bootstrap. Então eu tenho um container. Tenho aqui um text center, uma pequena gambiarrinha. Só para deixar o botão aqui alinhado no centro. Aqui temos o método de onClick que vai criar um card. E aqui temos nossos containers de cards. Então nós vamos aqui agora no nosso app.js. Nós temos aqui algumas variáveis. Está tudo muito bem comentado. Variáveis usadas durante o desenvolvimento. Temos aqui a função que é chamada no botão para criar um card. Temos aqui a função de deletar, função de curtir, descurtir. Um event listener que vai escutar quando o nosso conteúdo da DOM estiver carregado. E aqui é uma função que cria um card e adiciona ele na tela. Então, esse código aqui vai criar um card e inserir no nosso container. E do que se trata essa aplicação? Nada mais é do que uma simples aplicaçãozinha. Podemos ver aqui, eu já estou rodando ela. Estou aqui no modo desenvolvedor. Então, a aplicação que a gente vai gerar um card ao clicar nesse botão. E ele gera aqui um card randômico. Um cartão com algumas informações como vai ter idade e curtidas desse cartão. Digamos que é tipo uma rede social. Então, vão ter as curtidas do cartão. Vai ter a opção de excluir um cartão e curtir ou descurtir esse cartão. Então nada muito complexo aqui. Então como faremos aqui a criação desse card? Nós vamos criar primeiro as informações desse card. Aqui eu vou criar uma variável chamada de card e ela vai ser um objeto. Nesse objeto nós vamos ter aqui uma propriedade nome. Então aqui meu nome, eu vou pegar um nome randômico desse meu array de nomes aqui. Então como eu faço isso? Eu vou pegar nomes. A posição que eu quero vai ter que ser um math.floor, para arredondar aqui, ou math.random, eu quero um número randômico, vezes o tamanho do meu array, para poder pegar um número até o tamanho do meu array aqui. Só que o tamanho do meu array, ele sempre vai ser mais 1, porque meu array começa em 0. Então eu tenho que subtrair 1 aqui. E aqui eu tenho a propriedade de idade, que vai ser um número randômico também entre 18 e 40. Eu quero que a minha idade seja entre 18 e 40. Então vai ser um math.floor de um math.random vezes 40 mais 18. Para eu sempre pegar um número que seja maior que 18. E aqui vou ter curtidas, que eu sempre vou inicializar em 0. Então com isso daqui eu já tenho as informações do meu card. E como eu faço para inserir isso no Firebase? Então, com aqueles arquivos que nós importamos do Firebase lá na nossa home, no nosso index, eles deixam exposto os métodos do Firebase para a gente. Então, existe no escopo global da aplicação um objeto chamado Firebase. E como nós conectamos ao banco, agora, também com aquele outro arquivo do Firebase Database, nós temos exposto aqui o método Database. E esse método é responsável pela criação e manipulação do Real-Time Database, e apenas para isso. Já sabemos que o nosso banco de dados é em formato de JSON. Já falei que ele trabalha com referências. Nós então temos o método ref. Esse método ref serve para referenciar algum nó do seu banco. E é aqui que nós passamos o URL. Então ele aceita uma string. E se você não passar nada nele, ele simplesmente assume que vai ser a raiz da aplicação. Como o nosso app vai mostrar apenas cards de usuários, e permite algumas interações, vamos criar aqui um nó de card. E agora aqui nós podemos usar o método set, que é para setar os dados. Mas além da URL de card, eu quero criar um card específico. Então aqui, o que eu poderia fazer? Eu vou acessar, eu vou concatenar aqui o meu nome. Então card.nome. Então eu quero criar o card barra o meu nome. E depois desse card, depois dessa referência, nós podemos utilizar o método set
para setar os dados nessa URL que nós passamos aqui. Então, na ref de card barra o nome que cair aqui, eu vou colocar os dados que seria o meu card. E essa chamada do card aqui nos retorna uma promise. Então, nós podemos usar then e pegar o que foi retornado. Pronto, com isso daqui nós já temos como inserir dados no nosso banco de dados. Então aqui, só para comentar rapidamente, o Firebase, objeto global, database, seria o método para acesso ao real-time database. O ref seria URL em string para referência do caminho do banco, onde eu quero colocar o meu nó. E o set, método que cria dados na URL passada. E depois que eu criar esses dados, o que eu faço? Eu quero exibir esse card na minha tela. Então eu vou chamar aqui a minha função de adiciona card na tela. E quais são as informações que eu vou passar aqui? É esse objeto que eu usei. Então eu vou passar o meu card. Vamos salvar e testar o código? Então agora aqui eu vou clicar em adicionar card e automaticamente ele vai colocar um card lá no meu banco de dados e depois inserir aqui na tela. Então eu vou clicar. Pronto. Ele deu uma leve demora porque ele estava conectando com o banco e fazendo toda a parte de enviar a requisição para o banco, salvar. Então nós temos aqui um card bem simples. Não vamos se preocupar aqui com a aparência dessa aplicação. E se eu vir aqui agora no meu banco de dados, podemos ver que agora ele criou um nó card, ele criou um nó Fabiana e criou um objeto aqui dentro, curtida 0, idade 42, nome como Fabiana. Uma coisa que eu não preciso utilizar no Firebase seria o meu chaining dessa forma aqui. Eu não preciso utilizar tudo isso aqui. Eu poderia, por exemplo, colocar esse cards, referência de cards aqui em cima. Então eu poderia criar uma var referência e atribuir aqui. Claro que esse card nome aqui não existe, mas digamos que eu quero adicionar aqui no caminho absoluto. Então eu poderia criar essa referência aqui e aqui simplesmente chamar a minha referência e encurtar um pouco o meu código. Então eu posso salvar aqui. Vamos testar aqui. Se eu clicar em adicionar o card, ele criou meu card aqui de novo, Fabiana novamente. E se eu vir aqui, porém, ele adiciona no caminho absoluto. O set ele tem essa propriedade, ele faz exatamente isso. O caminho que você passar, não importa o que tem ali, ele vai colocar os dados passados no parâmetro do set exatamente naquela posição, naquela URL. Então, utilizar a referência assim encurta um pouco mais o código e torna até mais legível, já que temos referências separadas e que podem ser acessadas facilmente. Porém, isso não é obrigatório. Mas é uma boa recomendação deixar as referências separadas e serem utilizadas apenas quando forem necessárias. Porém, aqui eu vou comentar essa referência e vamos passar a referência aqui da forma que estava antes. Então, ref barra card.nome. Então, essa referência resolve o problema de código repetido e códigos longos. E o set, já sabemos que ele coloca os dados passados absolutamente naquele caminho.